Olá, querido, graça e paz, Deus te abençoe. Meu muito obrigado pela sua companhia aqui neste canal, falando de bênção, falando de vida para você. Você que está sempre aí nos acompanhando, meu muito obrigado a você pela companhia, tá bom? Deus te abençoe. Também você que se inscreveu no canal, meu muito obrigado. E aquele que não se inscreveu ainda, por gentileza, se inscreva, né? Isso ajuda muito a gente a levar a mensagem do Evangelho para mais pessoas, tá bom? A mensagem de hoje é Isaías 43, versículo 19. Deus está fazendo algo novo. E eu creio nisso, com certeza Deus está fazendo algo novo na minha vida, na sua vida. Às vezes nós não percebemos, né? Mas isso não quer dizer que Deus não esteja fazendo. O versículo diz o seguinte: Eis que farei uma coisa nova, agora sairá a luz. Porventura não sabereis? Porque porei um caminho no deserto e rios no ermo. Olha que maravilha, né? Aqui o profeta Isaías profetizando no período em que o povo de Israel estava no exílio babilônico e com certeza um período de desesperança, de angústia, de solidão, de incertezas, né? Talvez pessoas que estavam vivendo aquele momento talvez dissesse para si mesmo: olha, acabou tudo, não tem mais esperança, vamos morrer aqui nesse exílio, longe da nossa terra, da nossa família, do nosso povo, longe dos nossos, daquilo que nós acreditamos, né, onde podemos adorar o Senhor com liberdade. Mas o profeta vem pelo Espírito de Deus dizendo: eis que farei uma coisa nova. E o Senhor disse: e agora já está saindo a luz, ou seja, já está raiando a luz sobre isso. E ele diz o seguinte: vocês não estão percebendo? Deus pergunta: não estão percebendo que eu estou fazendo coisas novas? E ele diz o seguinte: porque eu porei um caminho no deserto e rios em lugares secos, né? Rios no ermo. Talvez você também esteja vivendo os momentos parecidos com esse, né? Desertos espirituais, emocionais, talvez se sentindo longe do propósito de Deus na sua vida, se sentindo fora, desconexo da perfeita vontade de Deus. E talvez isso tenha trazido para você sentimentos de angústia, talvez de dor, de tristeza. Mas saiba de uma coisa: o Senhor diz que Ele está fazendo coisas novas. Ele vai fazer coisas novas na tua vida. Está fazendo com certeza e ainda fará muito mais. Pois o apóstolo Paulo diz o seguinte, que o Senhor, Ele nos dará infinitamente mais, muito mais além do que nós desejamos, do que nós sonhamos, né? Do que nós pedimos ao Senhor. Ele fará isso acontecer de acordo com o seu poder que em nós opera pela sua graça. Então vamos entender o significado desse versículo aqui do profeta Isaías, quando ele disse, o Senhor diz o seguinte, que eu estou fazendo, ou eu farei coisas novas e já está vindo à luz. É como se dissesse: já está nascendo, já está raiando sobre a tua vida. Ele diz que vai abrir caminhos no deserto. Né? Que maravilha! Observa só: eis que farei uma coisa nova. Deus não está preso no passado, querido. Entenda bem, às vezes nós estamos tão apegados com situações do nosso passado. Há muitos cristãos que vivem baseado nas memórias do passado, no tempo que Deus me usava, no tempo que eu cantava tão e Deus usava no louvor, no tempo que eu pregava e como Deus me usava, no tempo que eu orava por pessoas enfermas e Deus curava, no tempo que eu expulsava demônios e tal, e que não viva mais do passado, querido. O passado foi importante, mas ele já passou. Nós precisamos viver o momento presente, nos preparando para alcançar o que Deus tem reservado para nós no hoje e no amanhã, no futuro, com certeza. Então, Deus não está preso no passado e Deus, portanto, é o Deus de novidade. Ele faz coisas novas todos os dias. O profeta diz que as misericórdias do Senhor se renovam cada manhã e grande é a sua
fidelidade, né? Grande é a sua bondade para conosco, grande é o seu poder, grande é a sua misericórdia. Portanto, não fique remoendo o passado, não fique vivendo de experiências do passado, mas viva o tempo presente, viva do momento, das experiências do hoje, né? Do alimento novo, né? O maná, ele vinha todos os dias para o povo de Israel. Mas quando o povo de Israel entrou na terra prometida, Deus cessou o maná. Porque o maná, ele era provisório, ele era para um momento apenas, para enquanto eles estavam no deserto. Mas agora Deus deu a eles uma provisão em abundância, pois onde eles estavam havia abundância de mantimento. Então o Senhor diz: eu vou abrir um caminho para você. Eu vou fazer você passar, né? Sair do lugar que você está e você vai percorrer, né? Vai percorrer um caminho saindo do deserto, saindo da situação de dor, de sofrimento, para uma situação de bênção, de vitória, de conquista, de alcançar o que Deus tem preparado para a tua vida. E diz mais ainda: e eu abrirei rios em lugares secos, rios em lugares desérticos, né, no ermo. Então, ele está falando aqui que ele vai abrir um caminho para você sair da situação e ele vai proporcionar vida, pois lugares secos não tem vida geralmente, né? As aves não crescem, ali não há muita, às vezes, dependendo do local, não há nem pássaros, pois não tem árvores, não tem semente. E ele diz o seguinte: eu vou abrir rios. Que tipo de rio? Eu creio que está falando de rios da vida, de bênçãos, pois a água traz vida, onde ela passa, ela leva vida, não é? Nasce árvores, árvores frutíferas ali, há peixes, há pássaros, há aves ali. Então, a água fala de vida, de prosperidade, fala de algo que também traz alívio à alma, alívio à pessoa no momento de calor, de sofrimento. Ela encontra ali uma água, né, uma água fria, um córrego, ela vai beber uma água fria, ela vai tomar um banho ali, vai se refrescar na água fria. Então a água fala disso, de vida, né, de prosperidade, fala de coisas boas, né? Então o Senhor fala para você hoje, querido, que esse é o tempo em que Ele está abrindo para nós rios em lugares secos e também um caminho no deserto. Se você está precisando disso, se você entende que Deus está falando com você, então creia nisso de todo o seu coração. Ele diz o seguinte: não estás percebendo? Você não está vendo que eu estou fazendo coisas novas? Às vezes nós não percebemos. Talvez a dor, a angústia, o momento que estamos passando nos impede de vermos o que Deus está fazendo, não é? Nos impede de olhar e ver a abundância de Deus, a bondade de Deus. Mas saiba de uma coisa, querido, mesmo que você não consiga ver ainda, eu quero dizer a você: creia no teu coração, porque nós não precisamos ver para crer, nós precisamos crer e depois nós veremos, pois a Bíblia diz que o justo viverá por fé, e se ele se recuar, Deus não tem prazer nele. Que Deus te abençoe, que Deus possa renovar as tuas forças, guardar o teu coração, abençoar a tua casa, a tua família, abençoar tudo que você tem, mas coloca a tua vida diante de Deus. Se você precisa fazer o concerto com Deus, então faça. Peça a Ele em oração: Senhor, o Senhor me conhece tão bem, o Senhor sabe onde foi que eu errei, então me perdoa. Me dê uma nova oportunidade de recomeçar, de viver o novo, né? De viver esse novo tempo, de experiências novas, de rios em lugares secos e de um caminho no deserto. Que Deus te abençoe, um forte abraço e até o próximo vídeo, se Deus quiser, no nome de Jesus.